Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Os 12 juízes de Israel. E o versículo-chave está lá em Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então vamos lá? Bom, em primeiro lugar eu quero trazer para vocês o tema principal do livro. O livro de Juízes, gente, é um link entre Josué e o período dos reis, que é composto ali por Saul, Davi e os outros reis de Israel. Então, é um período de transição. Por quê? Porque no período dos juízes, cada tribo já ficou meio que distante, cada um por sua conta. E cada uma das tribos tinha um juiz, que era levantado no momento oportuno, para proteger o povo, para governar do ponto de vista administrativo. Por quê? Porque no período de Moisés e Josué era praticamente um governo teocrático através daquele que Deus escolheu, Moisés e depois Josué. Agora, no período dos juízes, as tribos estão separadas, tá? E são governadas e lideradas por líderes separados. As nações vizinhas já tinham reis. E por isso que no final do período de juízes, o povo começou a pressionar, principalmente Samuel, que foi o último juiz, para escolher um rei. Tá? Mas qual a finalidade disso? Porque para você ter um exército poderoso, era importante juntar todas as tribos. Enquanto eles permaneciam como tribos, separadas, irmãos se juntavam no tabernáculo, nas festas de peregrinação, que eram aquelas 3 festas, Pentecostes, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. A grande maior parte do tempo, cada um estava por si. E isso fazia com que eles se sentissem seguros. Agora, o grande problema, na verdade, era o pecado. E aqui eu quero apresentar para vocês, em segundo lugar, o pano de fundo e o propósito desse livro ter escrito, tá? Os 12 líderes, os 12 juízes desse livro, não eram somente líderes carismáticos, incumbidos de questões legais e práticas do povo. Eles eram, na verdade, líderes espirituais que Deus levantava em momentos de opressão, tá? Então, cada juiz ele era levantado para administrar toda aquela tribo, nos lugares em que eles estavam alocados, porque cada um recebeu uma porção de terra, mas eles também eram levantados por Deus em períodos de opressão. Tá? E o livro é composto por 6 períodos de opressão, cobrindo aproximadamente 300 anos. Então, recapitulando, 300 anos começando quando? Com a morte de Josué, que vai até o início vamos dizer assim, do governo, do reinado, do período de reinado em Israel. Esse ciclo, ele sempre começava com pecado e é repetido em todo o livro. Eu vou apresentar para vocês aqui agora o ciclo. Em primeiro lugar, o povo estava em paz. Então nós temos um tempo de paz e o povo começava a ignorar Deus. Começava a esfriar, estava tudo bem, eles plantavam, colhiam, eram influenciados por deuses pagãos dos vizinhos, que tomavam o lugar de Deus, e em seguida Deus se ofendia e permitia que os inimigos, os vizinhos, viessem para oprimir o povo. E aí Israel era atacado, e quando eram atacados, as mulheres eram violadas, as colheitas eram roubadas, pessoas eram levadas escravizadas, e aí o povo começava a clamar. Então vinha em terceiro lugar um tempo de arrependimento de Israel.
E aí Israel se voltava para Deus. Em quarto lugar, Deus levantava o libertador. E era um tempo de libertação, ele vinha, Deus enviava o juiz, e esse juiz libertava o povo. Em seguida, em quinto lugar, vinha um tempo de paz. Terminava o ciclo, mas o tempo de paz também é o início do novo ciclo. Primeiro um tempo de paz, depois um tempo o povo se afasta, depois um tempo de opressão, aí o povo clama e se arrepende, então tempo de arrependimento e o povo se volta para Deus. Em quarto lugar, Deus levanta o juízo, um tempo de libertação, e por último, em quinto lugar, um tempo de paz. Gente, a apostasia, e esta palavra apostasia significa abandono, né? Afastamento, ilustrada no livro de Josué, de Juízes, nos mostra o porquê do povo sentir a necessidade de ter um rei. Ou seja, eles, por mais que eles se arrependessem e clamassem a Deus, parece que o pecado embota a mente das pessoas. Eles começaram a acreditar no final do período desses 300 anos que eles eram fragilizados não porque estavam pecando, mas eram fragilizados porque não tinham um rei. E a gente sabe pela história que quando eles exigem o rei, Samuel fica muito triste, porque Samuel é o último juiz, né? E aí ele fica muito triste e Deus fala: Samuel, não fica triste, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Mas fica claro que Deus queria ser aquele que governava o povo. E o povo esperou que fosse um juiz, não um juiz, mas um rei, igual a todos os outros povos vizinhos. E por conta disso o povo sofreu muito, né? Porque os reis começam a oprimir, começam a tirar a terra para si. Ou seja, a história de Israel é marcada por influência das nações vizinhas, mas o amor de Deus sempre esteve com Israel. Deus nunca desistiu de o seu povo ser tratado, né? Muitas vezes disciplinado para voltar-se para ele. A Bíblia diz que Deus ama e disciplina ao seu povo como um pai que ama o seu filho, disciplina também. Em terceiro lugar, gente, nós temos aqui a autoria do livro de Juízes. O nome do autor não é mencionado, tá? Provavelmente o livro foi escrito, eu estou dizendo provavelmente porque há divergências, tá? Nas opiniões. Muito provavelmente o livro foi escrito por Samuel, o último dos juízes, ou por um dos seus alunos. Em quarto lugar, nós temos a data. Várias datas têm sido sugeridas, mas que todas elas colocam o livro entre os séculos 11 a.C. e 10 a.C., tá? Isso significa o quê? Se for mais precocemente, nós podemos ter ali o profeta Samuel, que é do século XI, tá? Ele ungiu, por exemplo, a Saul por volta do ano 1040 a.C., século XI, né? Em quinto lugar, nós temos o esboço do livro de Juízes, que é um esboço muito simples, mas que vale a pena, quando você for ler, ter do lado, né, para você poder fazer a divisão certinha na sua leitura. Em primeiro lugar, nós temos a conquista de Canaã recontada, tá? Capítulo 1, versos 1 até o capítulo 3, verso 6. Lembranças de como Canaã foi conquistada. Em segundo lugar, fala de Israel debaixo do período dos juízes, né? Ou seja, aquele ciclo de opressão e libertação que eu falei para você que se repete no livro todo, que vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31. Em terceiro lugar, nós temos as falhas morais e religiosas debaixo do período de juízes, né? Deus enfatiza quais são os pecados, que vai do capítulo 17, versículo 1, até o 21, versículo 25. Em sexto lugar, nós temos Cristo no livro de Juízes. Quem é Cristo? Como ele é prefigurado no livro de Juízes? Através dos libertadores que Deus levantou. Por quê? Porque Cristo é o nosso libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é isso, gente. O livro de Juízes é um livro histórico, mas ele tem muitas aplicações para a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há
Fui ungido em 1987, 35 anos. Minha vida inteira eu vi crentes que prosperam muito começar a se sentir autossuficientes, começar a ser influenciados pelas coisas do mundo, começar a se afastar de Deus, começar a agir de maneira arrogante, achando que não precisa de Deus. E aí o que acontece? Deus permite que se levante o inimigo, que vem para roubar, para solapar, para mexer na sua família, para mexer no seu negócio. Quando a gente permite que Satanás nos influencie e que a gente se afaste de Deus e deixe de dar a glória que Ele merece, Deus não vai abrir mão de mim nem de você. Mas o que Ele faz? Ele permite. Você está achando que você pode tudo? Você é o cara? Você dá conta sozinho, não precisa de mim? Pastor, mas eu jamais vou falar isso para Deus. Você pode não falar, mas a gente às vezes age. Não ora, não lê a Bíblia, não dá glória para Deus. Às vezes quando você está diante de um momento em que você precisa reconhecer que tudo vem de Deus, você retém o dízimo, as ofertas, tem medo de dar, sabe essa coisa? E começa a achar que você é o cara. Não, fui eu que ganhei, isso aqui é meu. E não reconhece que tudo vem de Deus e que tudo é de Deus. Aí Deus fala, então tá bom. Se você é tão fera, eu vou deixar o inimigo vir e você vai lutar com ele sem mim. Quando a gente começa a clamar, quando a gente se arrepende e pede por misericórdia, clama a Deus verdadeiramente, Deus nos liberta. Deus nos ama, mas Ele não quer que os seus filhos vivam uma vida de dar glória para outros deuses. Pastor, mas eu não sou idólatra, eu não adoro outros deuses. Quando você coloca qualquer outro objeto no lugar de Deus, você está adorando outra coisa. Onde está a tua segurança? Está no teu dinheiro? Está numa pessoa, no marido, na mulher? Em quem quer que seja? A tua segurança tem que estar em Deus. É Ele quem cuida de nós. Tá bom? Um beijo no teu coração. Eu espero que esse livro possa impactar a sua vida, como impacta a minha todas as vezes que eu leio. Deus te abençoe.